Ok, pessoal, então criamos, adicionamos as cláusulas throws aqui, né, em cima. Agora nós vamos salvar esses dados do banco. Eu vou usar o DAO para isso. Então DAO.salvar endereço, passo esse endereço que eu acabei de montar ali e ele vai salvar para mim lá no banco. Feito isso, eu vou colocar que a minha mensagem ela recebe sucesso, ou seja, deu tudo certo, beleza? Sucesso, né? E aí eu vou, depois de fechar o if, né, eu vou retornar essa mensagem, ok? Então a mensagem ela recebeu valida campo. Se ela recebeu algum erro, ela vai retornar esses erros aqui depois, ou seja, ela não vai entrar no if e vai retornar esses erros. Se ela entrou aqui no if, ou seja, porque os campos passaram na validação, ela retorna a mensagem de sucesso. Beleza? Agora nós vamos para o nosso atualizar endereço, que é a mesma coisa daqui. Vou até copiar esse método, pessoal, para a gente não perder tempo, tá? Então, nós vamos copiar, vai mudar aqui, será a questão, né? Na verdade não vai mudar nada aqui, né? Só vou montar e vou mandar salvar. Eu vou dar um Ctrl Shift setinha para baixo para copiar esse método, Ctrl Shift setinha para baixo, tá? Não esqueça. Aí, em vez de salvar aqui, esse método será o atualizar endereço. Eu vou passar os mesmos parâmetros, só que além desses parâmetros eu vou passar uma string, o código, né? String código ou id, né? Id end, vou colocar id end, id do endereço, né? O id identificador desse endereço vai ser atualizado. Aí eu vou mandar validar os campos, né? Se eu quiser pegar isso de volta, verificar. Aí, olha só, aqui eu vou setar os valores e ficou faltando setar o quê? Somente o ID do endereço. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, endereço, ponto, set, ID endereço, o ID end que eu vou passar aqui. Só que esse ID end, obviamente, que ele está chegando como string, eu vou ter que fazer uma conversão. Ele vai dar erro, né? Ele vai aparecer aqui, ó, dizendo que tipos incompatíveis, né? Então vamos fazer aquele processo de conversão. Integer parse int, passo esse d como parâmetro. Beleza. Então, new endereço dado, do mesmo jeito. E aqui eu vou, ao invés de salvar, eu vou mandar acho que, se eu não me engano, é o mesmo nome do método, né? Atualizar end, tá lá. Então, atualizar end. Dei um enter ali para digitar, né? Ele é digitado automaticamente. E a mensagem de sucesso e retorna a mensagem no final. Só a mesma coisa aqui, não mudou nada. Inclusive eu poderia até ter unificado esses dois métodos, tá? Eu poderia até ter unificado. Não vou unificar para não confundir mais vocês aí, mas poderia unificar, porque tem muita coisa repetida aqui, né? Setar esses dados, né? Os valores que estão sendo recebidos são muito parecidos. Dá para me unificar em um único método tranquilamente, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos salvar, atualizar está aí. O excluir é mais simples ainda, né? Vamos fazer ele aqui rapidinho. Nosso tempo está, né? Muitas videoaulas aí para pouco tempo. Vamos lá. Então, vou criar esse método. Vou colocar aqui. Vou colocar ele void, pessoal. Depois a gente trata esse erro lá. O excluir ele é um pouquinho diferente. Então, vou colocar aí como void. Void excluir endereço. Vou colocar excluir end, vamos abreviar, né? E aqui eu vou passar um string, o código do endereço, o ID do endereço. O que eu vou fazer aqui agora? Depois que eu fizer isso, eu vou somente passar, na verdade, esse dado que está chegando lá para o meu DAO. Então, vou colocar aqui DAO igual a new endereço DAO. Eu vou ter que lançar as exceções, vou fazer isso, ó, adicionar cláusula throws, e agora eu vou passar isso, vou colocar assim, down, ponto,
excluir end, passar o id end. Obviamente que como ele é string não vai dar certo, eu vou converter ele aqui dentro mesmo, ó, integer.parseInt, passa esse id endereço convertido para lá. Beleza, manda excluir. Void, eu acho que o excluir é isso, né? Agora nós vamos pro próximo passo, que seria o retornar os dados, né? Retornar os dados do endereço. Quando eu quero retornar os dados, pessoal, conforme eu disse, a classe controladora é intermediária, né? Aí eu já tenho que pensar como que eu vou mostrar esses dados para o meu cliente. Eu quero mostrar numa tabela. Aqui no Java nós temos a figura do Default Table Model. Eu vou retornar isso, ou seja, eu vou retornar uma tabela mais ou menos pronta para o usuário ver, tá? Então vou fazer assim, o default, né? Table Model. Isso aqui eu vou retornar. O nome disso será endereços. Eu vou colocar a tabela endereços, para ficar mais fácil de eu saber, de eu localizá-la. Tabela endereços. Esse é que vai retornar os endereços por rua. Vamos fazer assim. Eu vou retornar endereços. Vamos ter que pensar aqui como nós vamos retornar esses endereços, né? Tá, vou retornar todos os endereços aqui primeiro. Então vou fazer assim. Para criar uma tabela, nós precisamos definir. Aqui é só fazer a importação nesse erro aqui, tá? Aqui nós vamos precisar de um rótulo para as nossas colunas. Vocês sabem que quando a gente cria uma tabela, nós precisamos de um rótulo, né? Por exemplo, aqui eu vou adicionar uma tabela. Essa tabela está aqui criada, ela tem um rótulo e depois tem as linhas subsequentes. Aqui eu poderia colocar aqui nome, né? Número e assim vai. Esses dados da minha tabela. Tá, e aí então essa aqui seria o rótulo da minha tabela. Então nós vamos fazer isso lá também. Eu preciso desse rótulo. Então para que eu crie um rótulo, eu vou criar assim um vetor de strings, ou seja, um string, abre, fecha colchete. O nome desse string chama rótulos. E eu vou iniciar ele, eu já vou iniciar esse meu vetor, né, de strings da seguinte forma, com os nomes dos campos. Será o ID do endereço, né, ID do endereço, a rua, o número, o bairro, o complemento, se houver, obviamente, né, o CEP. Então esses são os dados que eu preciso na minha tabela de endereços, né? Acho que eu não esqueci de nada. Não esqueci de nada, é isso, né? Rua, número, bairro, complemento, CEP, ID, endereço. Então é isso aí mesmo que eu preciso lá. Beleza. Feito isso, nós temos os rótulos. Agora, nós precisamos de criar o nosso Default Table Model para retornar ele. Então, o Default Table Model a gente cria da seguinte forma. Default Table Model. O nome desse Default Table Model eu vou colocar como DTM, a abreviação, né, Default Table Model, igual a New Default Table Model. Ele tem construtores. Deixa eu dar um Ctrl Enter aqui para vocês verem.
Ctrl espaço, desculpa, Ctrl espaço, ele verifica aqui algumas coisas. Eu vou usar esse segundo construtor aí. Tem outros construtores que eu posso definir o número de linhas, o número de colunas, um vetor para data, um vetor para coluna names, mas eu quero esse segundo, esse daqui, que eu passo a coluna, o nome das colunas, ou seja, o rótulo das colunas, e depois a quantidade de linhas que essa tabela terá. Eu vou usar esse método. Então eu vou passar rótulos. E aqui a quantidade de linhas eu vou deixar como 0 por enquanto, pessoal, porque essas linhas vão ser definidas à medida que eu for trazendo os resultados do banco. Agora, nós vamos criar um outro vetor de string chamado linhas. Porque essas aqui são as linhas, são os resultados do banco que vão ser trazidos, né? Então, nome linhas igual a new array. Ele vai pedir para fazer uma importação. Deixa eu ver qual a importação que a gente tem que fazer. Eu acho que nenhuma dessas, tá? Vamos deixar esse negócio aqui. Vamos criar ele em branco, melhor, né? Fazer isso aqui em branco assim. São quantas linhas? São quantos campos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, né? São 4, 5, 6 campos. Beleza. Então, 6 campos vazios, né? Agora, nós vamos... vou precisar do DAO para fazer a consulta, né? Então, ó, aquele DAO lá de cima, igual a new endereço DAO. Vou lançar as exceções, né? Olha só. Adicionar a cláusula throws, né? Beleza. Agora nós vamos buscar os livros. Então eu vou buscar essa lista de livros, essa lista de endereços, pessoal, desculpa. Essa lista de endereços. Então, list endereço, endereços igual a DAO ponto buscar endereços, todos os endereços, né? É isso que eu quero. Aqui eu vou fazer importação para Java Utilist, tá? Não esquece de fazer isso. Agora, quando nós formos fazer essa tabela aí, nós vamos fazer o seguinte. Tá? Buscar endereços. Agora nós vamos fazer um for para percorrer toda essa lista. Então, for... eu vou ter uma lista de endereços. Então, for endereço end... endereços. Ou seja, enquanto eu tiver endereços na lista de endereços, essa lista de endereços que eu estou percorrendo, vai armazenar temporariamente nessa variável aqui, certo? Essa variável end. Toda vez que ela fizer o loop, ela armazena o endereço nessa variável end. Agora nós vamos pegar os dados e colocar nesse vetor linhas ali. Vou montar a linha, né, que vai ser acrescentado na minha tabela. Então, linhas, aí eu vou colocar o índice, né, o índice 0 vai receber o end está vindo, o ID do endereço está vindo aqui dessa variável. Então, end.get id endereço. Como ele é inteiro, eu vou ter que somar com a string vazia aqui só para não dar erro. Então, vou usar o método string value of, tá? Uma das duas coisas tem que fazer aqui. Quando se tratar